Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer esse vídeo para revisão para nossa avaliação de língua portuguesa do sexto ano. Vamos lá? O primeiro conteúdo que nós estudamos neste bimestre foi o gênero notícia. Nós sabemos que a notícia é um gênero jornalístico expositivo. Nele, eu preciso utilizar uma linguagem formal. E, geralmente, as notícias são textos curtos. Na estrutura da notícia, eu tenho o título principal, que também é chamado de manchete. Ele faz uma síntese do tema que vai ser abordado. Em seguida, nós temos um título auxiliar, que também é chamado de subtítulo. Ele auxilia o entendimento do título principal. O lead corresponde à introdução da notícia. Ele pode ser o primeiro e até o segundo parágrafo. E ele vai responder as perguntas: o que, quem, quando e onde. Já o resto da notícia, que é chamado de corpo da notícia, vai ser apresentada a notícia com mais descrições detalhadas. Nós temos esse exemplo aqui. Nós temos aqui o título principal, né? Juventus afasta Real no prolongamento. O subtítulo, esse menor, pela primeira vez em 12 anos, Espanha não vai ter equipe nas quartas de final. O lead, que é o primeiro parágrafo, e o restante é o corpo da notícia. Estão lembrados? Pois é um texto que traz uma exposição de um fato, de algo que aconteceu. E ele é jornalístico porque ele se encontra nos meios de publicações, revistas, jornais falados, jornais impressos, né? A linguagem sempre vai ser uma linguagem formal, mas de fácil compreensão, porque é um material, um tipo de texto onde muitas pessoas de todas as classes e de todos os conhecimentos têm acesso, certo? Em seguida, nós falamos um pouco sobre os contos populares. Os contos populares, eles são do gênero narrativo, né? Nós temos contos de várias formas, temos contos de encantamentos, folclóricos, fantásticos, entre outros. E dentro dos contos, nós vamos achar os elementos da narrativa. Nós vamos ter os personagens, que são as pessoas que estão presentes na história, e nós vamos ter o narrador. O narrador é a pessoa que conta a história. Mas só que a pessoa ela pode contar a história e participar da história também. Então, ela vai ser chamada de narrador-personagem. Ela conta a história e ela também está dentro da história. O narrador observador é aquele narrador que ele não está dentro da história. É alguém que está fora, está só vendo o que está acontecendo e conta a história para a gente. Então, lembre-se, nós temos principalmente esses dois tipos de narrador. Nós temos outros, mas principal, o personagem que está dentro da história e conta a história, e o narrador observador, que é aquele que está fora da história, ele só está contando da história, ele não participa da história. O tempo é quando acontece, quando se passa a história. A maioria dos contos de encantamentos, eles começam com era uma vez. Não dá um tempo específico, quando foi, mas eu posso escrever como? Eu posso escrever um conto e falar que ele aconteceu ontem, que ele aconteceu mês passado, ano passado. Para contar um conto, eu preciso saber quem serão os personagens. Eu vou ser uma personagem e vou contar a história, ou eu vou só contar a história, vou ser um narrador observador? Escolhi o tempo, quando aconteceu, aí eu vou escolher o espaço, aonde aconteceu. E depois eu vou escolher o enredo, que é o assunto. Sobre o que eu vou falar? Eu vou contar uma história sobre
um lobo mau, eu vou contar uma história sobre 3 garotinhos custosos, eu vou contar uma história que seja de uma menininha bonitinha que sumiu na floresta. Então, esse é o assunto. O enredo é o que eu vou falar, do que eu vou contar. Sabendo o que eu vou contar, eu preciso ter o local e o tempo, onde aconteceu e quando aconteceu. E eu preciso saber com quem que vai acontecer os fatos, né? Que são os personagens, certo, pessoal? Dentro dos textos de contos, dos textos narrativos, eu vou ter alguns tipos de discurso. Hoje nós vamos falar sobre o discurso direto e o discurso indireto. Já viram que dentro de um texto, quando o personagem vai falar, eu tenho 2 pontos e travessão, não é? Aí vem a fala do personagem. Esse é chamado de discurso direto, quando eu tenho 2 pontos, o travessão e a fala do personagem. Olha aqui o meu exemplo. Paulo respondeu em tom agressivo: não estou aqui para ser desrespeitado por uma criança. Então, Paulo falou dessa maneira. Já o discurso indireto é quando o narrador nos conta o que o Paulo falou. Ele conta com as palavras dele. Olha o narrador contando. Paulo respondeu em tom agressivo que não estava ali para ser desrespeitado por uma criança. Isso é o narrador nos contando. Veja que no discurso indireto não tem 2 pontos e não tem o travessão. É como o narrador está contando. É como se você contasse para alguém o que a sua mãe lhe falou. Vamos supor que você pediu: mãe, deixa eu ir para a festa. Aí a sua mãe diz: não, menino, você não vai. Isso é o discurso direto, é como ela falou. Já se você fosse contar isso para um amigo seu, da sua forma, você ia falar assim: eu pedi a minha mãe para ir à festa, mas ela disse que eu não podia ir. Vocês viram a diferença? Então, o discurso direto é a fala do narrador transcrita direitinho. Eu preciso usar 2 pontos e travessão. Já no discurso indireto, eu não utilizo 2 pontos e o travessão. E eu só conto como o personagem falou. Certo, pessoal? O terceiro tema que nós trabalhamos esse bimestre foi os folhetos. Os folhetos também são chamados de panfletos e eles são utilizados para divulgar, para anunciar. Pode ser um produto, uma marca e até uma ideia. Nós temos aqui alguns folhetos, certo? As características do folheto. Os folhetos, eles precisam levar em conta os interesses do público-alvo do anunciante. Por exemplo, é um anunciante de viagens, o folheto tem que trazer vários tipos de viagens, imagens dessas viagens, dos locais onde a pessoa pode ir, para chamar a atenção do leitor. Eles são textos leves e envolventes, acompanham imagens apelativas, capazes de estimular a decisão da pessoa. A pessoa viu, a pessoa gostou, ela quer e ela vai comprar. Precisa incluir imagens de cores vivas, títulos com letras bem grandes e chamativas e um diagrama de fácil entendimento, que a pessoa bate o olho e entenda sobre o que está falando. Certo, pessoal? Os folhetos, eles podem vir em folhas de tamanho A4, que são essas folhas de tamanho normal, podem vir na metade da folha também. E eles também são interessantes porque eles podem ser dobráveis, trazendo várias informações, tanto na parte da frente quanto de trás da folha, sendo dobráveis como esse anúncio da minha esquerda e sendo em folhas inteiras como o anúncio da minha direita. O anúncio da minha esquerda é de uma agência de turismo. Ele é dobrável, ele traz algumas imagens de avião e de culinária.
Então, precisa trazer imagens que chamem a atenção, porque a pessoa que está lendo é a pessoa que vai comprar, que vai adquirir. E como o folheto é um texto que anuncia, que quer vender, que mostra para o consumidor o que ele pode comprar, esse folheto precisa trazer esse tipo de imagem que chame a atenção, que a pessoa goste, que a pessoa queira. O folheto que está à minha direita, ele é um folheto do Dia das Mães. Ele também traz comida, é de uma confeitaria, certo? Chama a atenção a partir dos preços e das imagens das comidas. Os folhetos também podem trazer promoções, tá, pessoal? Precisam ser bastante chamativos para atingir o público-alvo, certo, pessoal? Pois é, esses foram os temas que nós trabalhamos este bimestre. Qualquer dúvida, vocês podem ser capazes de assistir a este vídeo várias vezes, retomar os conteúdos que foram estudados e se prepararem muito bem para as nossas avaliações. Até mais, pessoal!